dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Que possamos então iniciar nossa semana na luz do Evangelho segundo o Espiritismo, vídeo 5, capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. O tema de hoje, a caridade material e a caridade moral. Essas são instruções da irmã Rosália. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos que nos fosse feito. E eu sempre oriento assim, e comigo, né, lógico, se coloca no lugar do outro. Eu gostaria que fizesse comigo? Sim, não. Então, é uma boa direção, é uma boa noção, né? Esse se colocar no lugar do outro nos oferece uma boa noção do que fazer. Toda a religião, toda a moral se encerram nesses dois preceitos, né? Nessas duas regras, nessas duas normas. Se fossem seguidos, se essas normas, esses preceitos fossem seguidos no mundo, todos seriam perfeitos. Não haveria ódios nem ressentimentos. E ela ainda diz mais, não haveria pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada rico, quantos pobres seriam alimentados? E ela orienta, ricos, ajudai o mais possível aos infelizes. Dai, para que Deus vos retribua um dia o bem que houverdes feito. Então, gente, é isso. Ontem eu ainda estava comentando com uma pessoa, a gente conversando, né? E acabou falando disso. Tudo que eu faço, tudo, a gente às vezes acha que tá fazendo, tá ajudando, assim, que o outro que tá recebendo, que isso, que aquilo, que nossa, como tô fazendo bem. Sim, você tá, mas a gente às vezes acha que tudo que faz é pro outro. E não, tudo que a gente faz é pra gente, porque isso volta. Tudo que a gente faz volta pra gente. Então, aí vai o outro lado, né? Cuidado, você tá fazendo bem, que bom que isso volta. Se você estiver praticando mal, vai voltar. No sentido de que a gente colhe o que a gente planta. Então, é inevitável. A colheita é certa. Cuidado com o que você está plantando, porque não tem como você plantar uma coisa e colher outra. E ela ainda, né, orienta isso. Ajuda o mais possível, porque isso vai voltar para você. Você vai ser retribuído pelo bem que você fizer. E olha que coisa mais linda, né? Lógico que não vai fazer pensando nisso, né? Ai, quanto mais eu fizer, mais... Não. A intenção. Lembra da intenção? Ela ainda diz que foi, e ela ainda relata uma experiência dela, que foi grande alegria dela, que ela experimentou ao encontrar, né, no além, pessoas que ela havia ajudado na sua última encarnação. E olha que coisa mais linda, né? E você saber que de repente a pessoa melhorou, você teve uma participação ali na evolução, na melhora dela, por conta de uma ajuda que você prestou no momento em que ela estava tão necessitada. Isso é muito gratificante. É esse tipo de gratificação que a gente tem que prestar atenção, né? Em saber que alguém melhorou, né? Você conseguiu ajudar alguém com a sua doação, seja de que forma for a doação, tá? Então, isso é gratificante de você ver que o outro também está caminhando, porque o intuito não é só eu caminhar, né? Eu não tô aqui somente para eu evoluir, eu vou buscando a minha evolução, e se eu puder contribuir com o outro, e também quando eu contribuo com o outro, isso também é evolução para mim. Então, gente, tá? Sabe aquela coisa que parece que tá tudo ligado, não é? Você percebe? É tudo um fio, é um elo, tudo você vê que vai se encaixando, estamos todos conectados. E não dá pra gente querer caminhar sozinho. Lógico que tem coisa que só depende da gente, tem coisa que só depende do outro. Mas o que tiver ao nosso alcance, que possamos fazer. Amai o vosso próximo, amai-o como a vós mesmos, pois aquela pessoa que repelimos, sabe aquela coisa do santo não bate, coisa não caminha com aquela pessoa, quando você vê, se olha torto? Talvez seja
um irmão, um pai, uma mãe, um amigo que a gente afastou para longe. Diante de qualquer situação que tenha acontecido, a gente acabou afastando, só que há necessidade da aproximação, de se refazer essa relação. E a gente reencarna novamente, não vem com o nome da encarnação anterior, né? Então a gente não sabe. Só que tem alguma coisa. Então, assim, quando tiver alguma coisa, já bota um reparo aí, tipo, que será? E toma um cuidado maior, porque é complicado, é difícil mesmo a gente às vezes lidar com uma pessoa que o santo não bate. Mas é necessário, não tá ali à toa, sabe? Precisa de alguma coisa, precisa refazer, construir essa relação, recuperar, enfim, algum motivo tem. E aí, e você vê, porque de repente foi uma mãe para você e hoje você não pode nem olhar na cara dela, entende? Então vamos, tudo eu falo, olha, a gente tem que tomar cuidado, esse mundo todo, né? Ele te dá muitos sinais também, digamos assim. Então a gente tem que estar muito atento com as relações, com os relacionamentos, porque a gente está aqui para amar. E quando eu tô repelindo alguém, isso não é amor. Então, atentemos. E aí você já imaginou o desespero, a hora que a gente identifica, né? A hora que no mundo dos espíritos a gente reconhece que aquela pessoa que podia ter ajudado, podia ter feito algo, era para ter construído uma relação. Eu não construí, chegou lá e identifiquei que era um filho, um irmão, um pai, uma mãe. Você já pensou o desespero porque você viu que você diz... Ai, meu Deus, sumiu a palavra, tô boa, hein? Você não desperdiçou. Você desperdiçou uma oportunidade, uma encarnação. E aí você vê que foi desperdiçada. Porque chega lá, você identifica e vê que você não fez nada. Então, que a gente possa compreender bem. Isso tudo ela que nos orienta, tá? O que deve ser a caridade moral que todos devemos praticar e que materialmente nada nos custa. A caridade moral não custa nada materialmente. Porém, não é porque ela não custa nada materialmente que ela não deixa de ser difícil. Ela é sim muito ou até mais difícil do que a caridade moral. É difícil de se pôr em prática, né? Porque eu falo assim, a caridade moral, a caridade material é muito físico, matéria. Então acaba sendo mais fácil. A caridade moral, até porque você tem que se corrigir ali nas suas questões, é complicado. Quando a gente quer mesmo fazer direitinho, não é só, eu tô fazendo. Não, tá fazendo mesmo? Aí a gente vai observar que é difícil. Só que é necessário, muito se faz necessário pra gente caminhar pra evolução. Então, é difícil, mas tem que ser feito. Sabe aquela coisa que é difícil, mas você tem que fazer? É isso aí. A caridade moral consiste em suportarmos uns aos outros. E é o que menos fazemos nesse mundo inferior, que é o mundo em que a gente está encarnado momentaneamente. Há um grande mérito em sabermos calar para que outro mais tolo possa falar. Isso também é uma forma de caridade. E como é difícil, não é? Porque o nosso orgulho, a nossa vaidade ainda está muito presente em nós, muito. E eu observo que nós estamos muito intolerantes com o próximo, sabe? Eu convivo com muitas pessoas, então eu falo que eu tenho uma boa base de observação. E eu também, né? Lógico. E eu observo isso. As pessoas estão intolerantes, não buscam compreender que de repente aquela pessoa hoje não tá bem por algum motivo, tá passando alguma dificuldade em casa, ou seja lá onde for. As pessoas não estão querendo saber do problema do outro. Não é nem questão de saber do problema do outro, mas de ter compreensão com o outro. E eu percebo que há muita intolerância hoje na convivência, nos relacionamentos. Saber calar, se fazer de surdo quando uma palavra irônica escapa de uma boca acostumada a caçoar, não ver o sorriso desdenhoso com que vos recebem pessoas que muitas vezes erradamente se julgam superiores a nós, quando na vida espírita a única verdadeira estão às vezes muito abaixo.
Eis um merecimento que não é de humildade, mas de caridade, pois não se incomodar com as faltas alheias é caridade moral. E há que se ter muita firmeza, muito foco, porque realmente às vezes a gente ouve alguma coisa, a gente é muito reativo e a gente tem que tomar muito cuidado. Isso é caridade moral. Às vezes a pessoa nem fala, mas aquele sorrisinho, o sangue ferve. Então, deixa. Isso não diz respeito a nós, não diz respeito a você, é o outro. Isso é uma questão que ele tem. Eu digo sempre, o que o outro diz, o que o outro faz, diz respeito a ele. A forma como eu reajo, como eu ajo, diz respeito a mim. É difícil, mas é o que eu te falei. Há necessidade de ser feito, tem que ser feito. E quanto antes começar, melhor. Essa caridade, entretanto, não deve impedir que se pratique a outra. Pelo contrário, pensai sobretudo que não deveis desprezar o vosso semelhante. E ela orienta: lembrai-vos de tudo que vos tenho dito. É necessário lembrar sempre que o pobre, a pessoa repelida, talvez seja um espírito que vos foi caro e que no momento se encontra numa posição inferior à vossa. E ela comenta que ela reencontrou um dos pobres. Pobres é o modo dela falar, né? Das pessoas e tal. Essas pessoas que às vezes a gente repele, ou dessas pessoas necessitadas. Então ela encontrou um dos pobres do vosso mundo, a quem pude beneficiar algumas vezes. E agora sou eu que vos tenho que pedir. Então, olha só, sabe aquela coisa? O mundo dá voltas? É bem isso daí mesmo, tá? Isso não é a gente fala às vezes esse ditado todo, essa máxima, tamo assim, um dia o mundo dá voltas e tal. Até porque geralmente é com o outro, né? Quando o outro fez alguma coisa, a gente fala assim, porque você vê, ela ajudou no mundo e em outro mundo ela encontra, ela se sente alegre por poder ajudar, e aí numa outra encarnação ela precisa de ajuda. É isso daí. Isso diz muito bem, o mundo dá voltas, mas para você, tá? Não põe isso pro outro, antes você. Recordai-vos de que Jesus disse que somos todos irmãos e pensai sempre nisso, antes de repelir o leproso, o mendigo, uma pessoa que o santo não bate, uma pessoa que não é da mesma ideologia que a sua, seja ela qual for, é política, é sexual, a gente... Eu acho que foi no vídeo passado, a gente tem dificuldade de lidar com o diferente. Então não repele, porque alguma coisa a gente tá precisando aprender e às vezes você precisa de praticar a caridade. Pensai naqueles que sofrem e orem. Então, às vezes, gente, o vídeo tá ficando longo, já vou cortar. Às vezes, e é fato, eu não tô evoluída a ponto, né, só que é o que eu falo sempre, às vezes eu não sei o que fazer. Ora, já começa por aí. Ora, pede para Deus. Ora e confia que você vai tendo o esclarecimento e a direção necessária. Muitas vezes eu falo, eu não sei o que fazer, então vamos orar. Vamos orar porque as coisas vão clareando. Abençoado seja o seu dia, um beijo no seu coração, beijos de luz. Um grande abraço para o pessoal do Raimundo Mariano Dias, né, o Centro e Agenda Espírita Brasil. Não deixam de assistir conteúdos bons, porque só assistindo conteúdos bons que a gente vai conseguir melhorar e pôr tudo isso que a gente tem aprendido em prática. Gratidão.